Pessoal, para quem está nos assistindo em casa, estou entrevistando aqui o Dr. Fabrício Tambani e uma polêmica, pessoal, porque esse homem aqui, ele veio para fazer uma estratégia ali de maneira com que muitas pessoas venham a viver a vida, né, de maneira mais intensa, como eu acredito que Deus quer que a gente viva, né? E o Dr. Fabrício é conhecido como o cirurgião de almas. Dr. Fabrício, por que esse termo? Por que essa auto-intitulação? Da onde surgiu isso? Esse chamado? É um chamado? Então, olha só. Primeiro, para eu fazer uma analogia e trazer a ideia do cirurgião de almas, o que acontece? Eu tenho que saber o que é ser cirurgião, ou pelo menos ter uma iniciação nesse assunto, e tenho também que saber o que é alma. Certo. E são duas coisas que eu sei o que é. Certo. Então, alma nada mais é do que, se eu for traduzir aqui, um ser espiritual que vivencia um meio material em função de um tempo, para a tomada de uma decisão, basicamente entre o bem e o mal. Esse é o ponto. Essa é a alma, tá? Do que é feito? Não faço a mínima ideia. Exatamente, se tem algum material, se não tem, Certo. é um ambiente que eu não sei exatamente. É a mesma coisa que eu não posso chegar no Sol. Na Lua a gente já até conseguiu chegar e tal. No Sol eu não tenho acesso, mas eu sei que o Sol existe. E em relação a ser cirurgião, isso é básico. Passei pela faculdade, fiz estágios no ambulatório de cirurgia, fiz estágios até como cirurgia geral em plantões. E sei o que é ser cirurgião. Então, o que acontece? Quando eu me coloco como cirurgião de almas, foi porque eu identifiquei que no meu consultório, na minha vida pessoal, na minha vida relacional, em todos os sentidos da minha percepção da vida, que nós somos almas e que existem almas que estão precisando de uma cirurgia. Certo. Que tipo de cirurgia? Todos que você imaginar. Já pensou um apêndice de alma? Apendicite de alma? O que seria apendicite de alma? O que seria eu fazer uma neurocirurgia, abrir o crânio, mexer no cérebro de uma alma? Porque o que eu faço aqui é uma analogia. Certo. Se a alma fosse o que eu conheço do ser humano, então essa alma tem várias situações que precisam ser trabalhadas. E aí quando eu identifiquei que existe uma necessidade de conhecimento da fisiologia, da segurança, dos relacionamentos, do afeto, do humor, da memória, da atenção, do foco, que é o funcionamento do cérebro, eu identifiquei que se a pessoa não sabe que ela é uma alma, ou que essa alma está dormindo, Sim. ou que essa alma está em coma, ou que essa alma está num processo de morte, que eu preciso atuar, se eu sou um profissional da área. Aí você perguntou se é um chamado. Eu acredito que sim. Primeiro porque, por toda a minha história, de que eu passei em relação à psiquiatria, como um paciente de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que só foi diagnosticado na fase adulta, já desenvolvendo depressão, ansiedade, pânico, obesidade, compulsão alimentar, vários transtornos psiquiátricos, por não saber exatamente quem eu era, o que eu fazia, como eu fazia, e ainda ter um cérebro doente. Certo. Então, quando eu identifiquei que eu poderia tratar o meu cérebro e com o meu cérebro comunicar ou aumentar a comunicação do meu corpo físico com o meu corpo espiritual, foi quando eu me organizei. Então, eu, alma, hoje, comando o meu cérebro da forma que eu acredito ser mais saudável. Entende? E aí, o que acontece? Ser cirurgião de almas eu estudei todo o funcionamento do corpo humano através da medicina, eu estudei o funcionamento da mente através da psicologia e da psiquiatria, e aí, quando eu fui pesquisar o significado, a etimologia da palavra psiquiatria, eu identifiquei lá e vi, você até pode pôr no Google, pesquisar, que a psiquiatria é a arte de curar a alma. Certo. Só que quando eu comecei a procurar psiquiatras e tudo mais, eu não vi ninguém falando de alma. Eu não vi ninguém tratando de alma. Pelo contrário, a grande maioria, em 10, 15 minutos de consulta, já me davam receitas. Sim. De medicamento, vai lá, toma esse remédio, que você vai melhorar teu humor, vai melhorar tua atenção, vai melhorar isso, melhorar aquilo, mas ninguém falava, vou melhorar isso e aquilo, mas e aí, vou fazer o que com essa melhora? Entende? Porque uma coisa é você melhorar, e outra é você saber o que você está fazendo com a melhora e com a piora. Certo. Uma coisa é você viver a tristeza em busca da felicidade e saber que você está fazendo isso. Outra coisa é você viver a tristeza e nem imaginar que o seu cérebro só está tentando entender o que é felicidade.
Legal. Uma coisa é você pensar em morte, em suicídio, tentar se matar e por aí vai, tentando entender a vida ou fugir do sofrimento, e saber disso, e outra coisa é você só tentar morrer, flertar com a morte e não saber que você está tentando entender a vida. Certo. Entendeu? E aí o processo de cirurgia que eu faço, que é a ideia de cirurgião de almas, Sim. é através do bisturi do conhecimento, eu abro ali as verdades desconhecidas para a pessoa e ela fala, caramba, é isso, tipo, eu acordei. Quem acordou? A alma. E o corte, o primeiro corte que o bisturi faz, que você sente que jorrou sangue aqui, ou seja, a ferida da pessoa, o que gira em torno do que, doutor? Às vezes não é a ferida, gira em torno do, principalmente, autoconhecimento. As pessoas não se autoconhecem, estão se sabotando, então. A grande maioria. Poxa vida. A grande maioria. E um público grande aí, eu sempre fico analisando isso, mas posso jogar mais de 80% estão em um processo de autossabotagem. Tá, esse esclarecimento, doutor, que o senhor fez sobre o cirurgião de almas é de grande importância, sabe por quê? Porque algumas pessoas, na sua ignorância ou na leiguice, né? Mas como que pode se intitular cirurgião de alma? Né? Se a alma, quem fez, quem deu foi Deus. Da mesma forma, o corpo humano. Tipo assim, a palavra fala que Deus conhece nós desde o ventre das nossas mães, a formação dos nossos ossos. Então foi Ele que fez o corpo humano. Assim como fez a alma também. Então vamos supor, da mesma forma que um cirurgião pode fazer uma cirurgia ali, cardíaca ou neurológica, que seja, com essas ferramentas, ligado no estudo da cura da alma, que é a psiquiatria, né? Perfeito. Ele também pode ter acesso e fazer e usar esse termo livremente como cirurgião de almas. Exatamente. Né? Agora, com relação aos instrumentos, a gente sabe que tem o bisturi, que tem a pinça, que tem, né, o centro cirúrgico, os material todo ali esterilizado, tem que ter. Agora, com relação a esses instrumentos que o senhor usa, no caso, ao bisturi, o conhecimento, vai vir outros, né, utensílios aí, entre aspas, que o senhor vai nominar. Isso seria espiritual, é um dom ou é técnica? Na minha opinião, uma mistura das duas coisas. Certo. Porque não basta você ter conhecimento para ter acesso à espiritualidade. A espiritualidade é algo que você, na minha opinião, na minha percepção, tem, de certo modo, uma predestinação, uma organização relacionada à espiritualidade do bem, tá? Relacionada à sua jornada. Então, tipo assim, eu nasci de um pai e de uma mãe e não fui eu que escolhi esse pai e essa mãe. Da mesma forma, tem um nome que não fui eu que escolhi. Da mesma forma, tem uma história dentro da espiritualidade que não fui eu que escolhi. Entende? Então, eu creio muito nisso e isso é uma das coisas que me fortalece, porque às vezes eu olho assim e falo, cara, mas como que eu vou fazer para ajudar essa alma, ser esse cirurgião de almas? E aí teve até um questionamento dentro disso mesmo que você está falando, de um colega meu, médico também, que fala, Fabrício, isso aí está errado, cirurgião de alma, é só Deus que mexe com alma e pronto, para de falar esse negócio, que é a melhor coisa que você faz. Eu falo, não, calma. Por quê? Para uma pessoa ser cirurgião, ele precisa de ter um curso, ele precisa de ter um preceptor, um professor, precisa ter um ambiente onde ele vai aprender o que é cirurgia, o que é o cirurgião, o que é cada detalhe. E na minha percepção, quando eu olho assim, cirurgião de almas, talvez dentro da medicina a gente coloca R1, residente 1, R2, R3, R4, R5, dependendo da especialidade, tem até R5, só para subespecialidades ou para uma especialidade única. Então eu penso o seguinte, eu como cirurgião de almas inicial tenho um ser espiritual que me auxilia. Na minha opinião, pelas minhas buscas, por tudo que eu vivo, eu sigo os passos do Senhor Jesus, de Jesus Cristo. Então, ele é meu preceptor no ensinamento do meu comportamento, da fisiologia, da minha segurança, do meu relacionamento, da minha autoestima, da minha moral como alma. Entende? Então, quando eu identifiquei que, peraí, eu posso atuar trabalhando com almas, de fato, é porque o meu preceptor me deu autorização, ele me deu o diploma, me deu a organização. Aí você pode acreditar ou não, tanto faz. Eu acredito, e eu que sou cirurgião, essa é a ideia. Sim, mas aí no caso, agora há pouco o senhor falou sobre, né, descobrir o TDAH, que fala, né, já depois de adulto, depois, né, então quem te curou, quem te revelou, foi Deus, foi...
Eu acredito o seguinte. Porque você não teve um preceptor, um professor que te trabalhasse isso. Não. Ou caiu assim, meu, quem é você, Fabrício? Você é isso, isso e isso. Não. Aí são 3 situações que faz com que aquele que precisa aprender, aprenda. Certo. Caos, crise e problema. Você passou por tudo isso? Uhum. Aí quando você tem caos, crise e problema, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo junto, numa grande intensidade, você necessariamente passa por uma coisa chamada crise existencial. Tá, o senhor pode falar o exemplo do caos? No momento Caos. que você precisou, ou seja... Caos, tá gostoso aqui nós dois? Legal, Conversando, batendo bom. papo, todinho aqui em cima e Tá tal. ótimo. Tá uma delícia, né? Confortável. Nesse caosinho. Ó, caos é você estar aqui sabendo que nesse exato momento tem criança sendo abusada, sofrendo abuso, né? Sim. Passando fome, Infelizmente. tem seres sendo diagnosticados com doenças terríveis, Sim. tem gente perdendo tudo, tem gente apanhando à toa, tem gente, entende? Caos é isso. Certo. Tá eu e você aqui, mas existe um caos todo acontecendo. Não adianta a gente ter ilusão e vaidade de que a vida é isso aqui que a gente está vivendo. Certo. Certo? Essa é uma percepção. Crise. O que é crise? Quando eu identifico o caos e me assusto em excesso. Eu identifiquei o caos, me assustei, ativei meu sistema de luta e fuga, estou pronto para lutar ou para fugir da vontade de descer desse mundo. Para esse mundo que eu quero descer. Crise é isso. Certo. E problema, o que é o problema? É o acúmulo de fatores do caos e da crise que estão acontecendo em função do tempo. Legal. E é isso que acontece dentro da mente de um jovem, dentro do estudo, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Qualquer um, da mente de uma criança, de um jovem, de um adolescente, de um adulto jovem, de um adulto idoso, de um idoso. Porque ela está potencializando aquilo, ela está criando aquilo, ou ela está absorvendo tudo que ela vê em volta dela, interioriza e começa a procrastinar, a reclamar. É que a gente tem uma tendência a trazer a situação para nós. Então, eu tenho meu caos, eu tenho meu problema, eu tenho minha crise. Mas quando a gente começa a unir todas as coisas, a gente vê que a gente não está sozinho no universo. Então, o que acontece? O fato de existir a presença do outro faz com que eu tenha necessidade de me conhecer. Certo. Nesse momento, por exemplo, eu não estou tocando em você fisicamente. Sim. De um modo energético, talvez sim, Sim. que a gente não tem muito bem como saber. E de um modo mais simples, só material e espiritual, você está aí do lado da mesa, eu estou do outro aqui, está tudo ok, Sim. certo? Só que tem um detalhe, se eu não sei quem eu sou e o meu corpo identifica que você talvez é um agressor ou que vai fazer um mal ou alguma coisa, isso vai diminuir, vai aumentar o funcionamento do meu cérebro e diminuir a percepção da minha alma do ambiente, porque nós somos material e espiritual, nós somos híbrido. E a sobrevida, que é a fisiologia e a segurança, ela naturalmente é uma tendência que eu tenho do modo animal de ser, de manter a minha vida no básico necessário. E quando eu trago a moral e eu sou alma diante de você e você da mesma forma, o que acontece? Eu tenho uma percepção mais avançada, mais executiva, das funções mais executivas do meu cérebro. Então, como você perguntou, o que é o caos, a crise, o problema? Se eu tenho uma função básica diante do caos, crise e problema, eu vou precisar de alguém que não tenha o básico para me explicar, que é avançado ou que é executivo. Certo. E se eu sou executivo e avançado em relação ao caos, crise e problema, eu preciso de quem para manter a minha saúde física, mental, espiritual, relacionamento e tudo mais? Do básico. Sim. Entende? Não pode, exatamente. Então, por isso que a gente não pode ter de forma nenhuma discriminação, preconceito, diferença de um para outro. Porque por mais evoluído que a pessoa seja, ela vai precisar do menos evoluído para continuar a vida dela saudável. Um neurocirurgião, o Enéas, que é aquele que foi candidato a presidente. Sim. Ele era professor de medicina, né? E em uma das aulas dele ele falou que a diferença do cérebro de um neurocirurgião que está dissecando uma artéria no centro cirúrgico para um gari que está varrendo a rua, o cérebro de um gari que está varrendo a rua ali,
é somente a nível de informação. Olha só. Ou seja, se o Gari tivesse todas as informações necessárias, ele estaria operando. E o neurocirurgião, ele precisaria de um pouco menos de informação para varrer a rua, mas precisaria de informação também, Sim, cara, de algo que talvez ele não dá conta. Se talvez a gente colocasse um neurocirurgião para varrer uma rua, talvez ele ia sentir mais dificuldade física, mental, espiritual, do que fazer uma neurocirurgia. Certo. Legal. Entende? Então, esse negócio de, foi Deus que colocou na sua vida, eu acredito que tudo é abaixo de Deus. E aí a ideia, e eu vejo Deus em tudo que me cerca. Entende? Essa é a ideia. E se eu estou vendo Deus em tudo que me cerca, então, se é bem, se é mal, se é certo, se é errado, dia e noite, homem, mulher, e por aí vai, nessa dicotomia da vida, dualidade, crise, ou bem-estar, dor ou prazer, por aí vai, eu consigo tomar a decisão. Entender? Eu estou vendo Deus em tudo, e aí eu vejo, peraí, esse lado aqui eu não estou vendo Deus, então fica muito mais fácil eu decidir. Tá.